Olá, turma pré-ENEM, pré-militar da Darwin. Gente, então hoje a gente vai começar mais uma aula sobre geografia e o tema será o relevo do Brasil, certo? Essas teorias, esses estudos que a gente vai falar sobre o relevo do Brasil, ele é muito interessante para entender a formação geológica e geomorfológica do nosso país. Gente, quando a gente estuda relevo, por que é importante estudar o relevo para concursos, para pré-vestibular e também para cursos militares? Porque, como eu falei para vocês anteriormente no estudo dos biomas, quando a gente estuda nosso território nacional, principalmente quando a gente fala de carreira militar, nós temos que entender as regiões, temos que entender a nossa diversidade, a nossa flora, a nossa fauna, o nosso próprio território. Não tem como a gente querer seguir uma carreira militar que vai ter aí para o resto do Brasil e para o resto da sua vida, aqueles que querem continuar a carreira militar, não tem como pensar em fazer uma carreira onde que você vai ter que conhecer o seu país, o seu território, sem estudar o relevo do Brasil. O relevo do Brasil ele é importante para a gente poder pensar a nossa agricultura, para nós pensarmos o nosso território, para nós pensarmos em relação à industrialização, para a gente pensar como vai ser explorado esses territórios de relevo, se vai ser relevo de planalto, de planície, de depressões. Então, o conteúdo sobre o relevo do Brasil, ele é sim recorrente em provas de vestibular, em provas de concursos públicos e também para cursos pré-militar, tá bom? Então a gente vai falar aqui, ó, eu tô gravando essa aula dessa apostila que eu também colocarei lá no grupo de vocês para dar um auxílio em relação também às perguntas que eu farei para vocês responderem, tá bom? Então, olha, pessoal, já que nessa aula a gente vai falar sobre o relevo brasileiro, a gente tem que entender como que é essa abordagem teórica, o que que vai definir o que é um relevo e por que o relevo brasileiro é tão importante para estudos científicos, nesse caso aqui também para os concursos, tá bom? O Brasil é um país que possui diversos tipos de feições geomorfológicas. Quando a gente fala de feições geomorfológicas, nós queremos citar a relação sobre o relevo, certo? Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui, essa geomorfologia geomorfológica se faz referência ao relevo, tá? Já que se trata de um país, uma enorme extensão territorial, como eu falei para vocês lá no nosso conteúdo sobre cartografia, que o Brasil ele vai ser o quinto maior país em extensão territorial do mundo, certo? O relevo brasileiro é formado por rochas antigas, entretanto, podemos afirmar que a maior parte do relevo, tal como é visto hoje, é resultado de processos de idade geomorfológica mais recente. Ou seja, quando a gente fala de geração, idade geomorfológica ou geológica mais recente, eu não estou falando isso em relação a décadas ou a centenas de anos, e sim a milhões de anos. Mesmo sendo milhões de anos, a gente pode afirmar que é uma formação geológica recente, porque a formação geológica antiga, ela demonstra desde a época da separação dos continentes, tá bom? Bom, vamos continuar. Muitos são os agentes que colaboraram para a atuação da formação do nosso relevo, desde agentes internos. Quais são os agentes internos que a gente vai ter aí? Tais como agentes tectônicos, que a gente vai ver, por exemplo, o movimento de placas, a gente vai ver também o vulcanismo, todo esse agente geomorfológico interno do nosso planeta, ali do nosso núcleo, manto interno, manto externo e até a própria crosta terrestre, ele vai ser modificado a partir da sua estrutura interna, tá? E qual é a estrutura externa? Qual é a estrutura de fora do planeta? A gente vai ter os agentes erosivos, como o vento, a chuva, tá? Que são modificadores também do relevo, mas são agentes externos. Então, agentes internos são algo de dentro do planeta, debaixo da nossa litosfera, e os agentes externos são aqueles que estão acima da nossa litosfera, da nossa crosta terrestre, tá bom? A gente vai ter aqui, ó, assim como os agentes externos, como eu acabei de citar, mais diferente desse tipo de erosão, tá? Olha só, pessoal, estrutura geológica. Das estruturas geológicas que conhecemos, o Brasil possui dois tipos de províncias, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos ou núcleos cratônicos. Eu quero que vocês anotem, por favor, as diferenças entre bacias sedimentares e escudos cristalinos.
As bacias sedimentares são bacias onde que a gente vai ter os sedimentos se depositando um acima do outro. É como se eu pegasse camadas de vários tipos de solos, de vários tipos de sedimentos, como restos de animais ou também restos de vegetais. Então, esses depósitos vão ficando um em cima do outro, ao ponto de se fazer só uma única camada, que eu chamo de bacia sedimentar. A palavra sedimentar vem justamente pelos sedimentos que vão se depositando um acima do outro. E é graças a esse tipo de relevo sedimentar que a gente vai encontrar alguns tipos de recursos naturais, tais como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Esses três tipos de recursos não renováveis que eu acabei de citar, eles só são encontrados em territórios, em solos, em relevos sedimentares, tá? Lembrando, relevo sedimentar só se pode encontrar recursos naturais não renováveis, nesse caso que eu citei aqui, são eles o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, tá? E a região dos escudos cristalinos, professor? Os escudos cristalinos vão se encontrar os minérios. Então, por exemplo, o nosso país, depois eu vou mostrar o mapa para vocês, no nosso país a gente vai encontrar essa classificação por algumas regiões do país, tá? E nessas regiões vão estar classificadas entre relevos, planaltos, escudos cristalinos e também regiões de escudos de bacias sedimentares. Então, vai ter essa classificação para vocês depois enxergarem no mapa, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui, olha. Ou seja, no Brasil não temos os dobramentos modernos. Cadeias montanhosas recentes, resultado de dobramento de placas em limite divergente, como os Andes, por exemplo. Então, aqui no Brasil, a gente não vai ter cadeias montanhosas que vão ser de dobramentos modernos, ou seja, que são aquelas originárias quando tem encontros de duas placas tectônicas, que aqui na América do Sul, mas que não tem no Brasil, será a Cordilheira dos Andes, que vai ser no encontro de duas placas tectônicas. Quais são as placas, professor Renato Alves? Serão a placa sul-americana e a placa de Nazca, tá bom? A placa sul-americana é uma placa continental e a placa de Nazca vai ser uma placa oceânica. Por que placa oceânica? Porque essa placa ela está debaixo do mar, debaixo do Oceano Pacífico, tá bom? Então você vai ter um encontro de dois tipos de placas tectônicas. Uma placa continental, que é o próprio sul do continente, né, americano, e também a placa de Nazca, que vai estar debaixo do Oceano Pacífico. Lembrando que a placa de Nazca ela não estará em toda a sua extensão do Oceano Pacífico, mas ela estará em uma parte do Oceano Pacífico, principalmente na parte sul do Oceano Pacífico, que é onde tem um encontro com a América do Sul, tá? Então, ali por volta do Chile, do Peru, do Equador, da Colômbia, e pegando um pedacinho ali da Venezuela, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, tá bom? Que é a formação rochosa de cadeias montanhosas de dobramentos modernos, dobramentos recentes, tá bom? E o Brasil não tem dobramentos modernos. Como afirmamos anteriormente, temos no Brasil rochas e relevo que possuem origem geológica antiga. Porém, ou seja, o Brasil tem antiga porque não tem dobramentos modernos. Dobramentos modernos só acontecem com encontro de placas. Como o Brasil não tem dobramento de modernos porque não tem encontro de placas, todas as formações rochosas do Brasil vão ser prioritariamente também antigas, tá? Porém, as atuais feições geomorfológicas, planaltos, planícies e depressões, na maior parte, são resultados de processos geológicos recentes. São processos geológicos recentes, mas lembrando, não é dobramentos modernos recentes. Dobramentos modernos recentes são montanhas em formas de pontas, né? Que a gente vai ver Cordilheira dos Andes. Eu aconselho vocês pesquisarem a Cordilheira dos Andes para vocês verem a diferença de um dobramento moderno, tá? Que vai ser com pontas, pontiagudas, e dobramentos antigos, que vão ser formas já desgastadas, tá bom? Bom, que características possui cada província geológica e sua localização no Brasil, assim como entender a sua gênese, posicionando-a no período geológico de sua formação. A gente vai ter aqui em cima, na outra parte da nossa apostila, os escudos cristalinos. O que são os escudos cristalinos? São as áreas cristalinas do Brasil, assim como as existentes no restante do globo, são as rochas mais antigas existentes na superfície terrestre. São formadas no período pré-cambriano, tá? Nos períodos arqueozoico, de 3,8 a 2,8 bilhões de anos atrás. Então, a gente vai entender que essa formação de cristais
aqui na nossa região, no nosso Brasil, aqui no Pará, onde que a gente vai ter essa região de escudo cristalino? Principalmente na região da província da Grande Carajás, que fica na região sudeste do nosso estado. Então, nessa região sudeste do Pará, ali por Parauapebas, Marabá e outros municípios também no nosso estado, a gente vai ter um escudo cristalino, formado aí entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás, tá? Além disso, a gente vai ter também o proterozoico, perdão pelo travamento da palavra, que ela é difícil mesmo, tá bom? De 2,5 bilhões a 590 milhões de anos atrás. Então percebam que nesses dois períodos, tanto o Arqueozoico como o Proterozoico, a gente vai ter aí um período de tempo, um tempo geológico muito grande, tá? Estas áreas correspondem a 36% da área total do país, sendo que os núcleos de origem arqueozoica correspondem a 32%, os de origem proterozoica correspondem a 4% desse total aí que a gente tem de 36% no nosso território nacional. Nos terrenos proterozoicos estão as principais riquezas minerais existentes no nosso país, tais como ferro, manganês, bauxita, ouro, entre outros. Esses minerais estão associados às rochas cristalinas, lembrando que escudos cristalinos a gente vai encontrar os minerais, não vamos encontrar em escudos cristalinos como petróleo, como gás natural e também o carvão mineral. A gente esquece isso por enquanto quando a gente se fala de escudos cristalinos, tá bom? Esses minerais estão associados às rochas cristalinas, ou seja, rochas cuja formação aconteceu de forma lenta, no caso do resfriamento lento do magma, de forma extrusiva. Olha só, forma intrusiva. Essa forma intrusiva que foi solidificada dentro da nossa crosta terrestre, dentro da nossa litosfera. Por isso que é dentro, tá? Quando eu falo extrusiva é porque é externo, significa que foi solidificada fora do relevo, acima da nossa crosta terrestre, certo? Então, olha só, no caso, o resfriamento lento do magma de forma intrusiva, que gerou granito, por exemplo, das rochas cristalinas por meio de mudanças de pressão e temperatura, acabaram gerando metamorfismo. Metamorfismo é a mudança de um estado mineral para outro, né? Porque a palavra metamórfico é transformação, é mudança. Então eles passam por esse momento de metamorfismo porque eles tiveram influências de outros elementos, como a pressão atmosférica e também a temperatura, que ela mudou. Então essas condicionantes, elas acabam fazendo essa mudança, esse metamorfismo nas rochas cristalinas também. Como no caso dos terrenos onde encontramos a gnase, ou seja, o metamorfismo do granito, tá? Aqui o diferente da bacia, do escudo cristalino, quando a gente fala sobre bacias sedimentares, a gente vai falar sobre os sedimentos que vão se depositando um em cima do outro. E quais são esses sedimentos? As bacias sedimentares, que são depósitos de sedimentos provenientes de áreas como escudos cristalinos, estão presentes em aproximadamente 64% do território brasileiro. Então, a maior parte do nosso relevo ele vem de uma estrutura geológica de bacias sedimentares. As bacias sedimentares, como o próprio nome sugere, possuem rochas sedimentares, resultado da acumulação de sedimentos e depósitos. Então, como o nome já sugere, são depósitos, então são sedimentos que vão se depositando um em cima do outro, tá? Como o arenito, que vai a partir da areia, né? A areia também ela vai se depositando quando a gente vai em algum lugar que existe uma área muito grande de areia, não só nas praias, mas em outros lugares também, mais ao interior do nosso país, a gente vai encontrar esse tipo de classificação do solo, que é o arenito, tá? As bacias sedimentares são do Fanerozoico, englobando as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, são formadas desde eras antigas, como a Paleozoica e a Mesozoica, até a era geológica atual, que é a Cenozoica. Nas bacias sedimentares, podemos encontrar minerais como carvão, como eu falei para vocês, né, esse recurso natural. Lembrando que esse carvão não é o carvão vegetal que a gente costuma fazer o nosso churrasco em casa.
O carvão, nesse caso, vai ser um carvão mineral, certo? Que se aqui no Brasil ele vai estar em uma maior quantidade na região sul do país, lá no estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, sendo que esse carvão mineral que encontramos aqui no país, ele não é de uma alta qualidade, é de uma baixa qualidade. Então, para você tirar esse carvão do subsolo para poder utilizá-lo na queima para geração de energia, que a gente vai ter aí a usina que ela vai ser formada a partir do carvão mineral. Então, esse carvão ele tem baixa potência de geração de energia. Então, para você gerar a energia necessária, você precisa queimar muito carvão. Só que o problema dessa queima do carvão vai ser justamente a poluição do meio ambiente. Então, a atmosfera ela vai receber muito gás carbônico, porque o petróleo, o carvão mineral, eles são provenientes justamente pela potência do carbono na presença nessa molécula do carvão e do petróleo. Então, a queima desses dois tipos de combustíveis fósseis vai gerar uma potência poluidora para a atmosfera, né? Que vai ser justamente o gás carbônico, que é o CO2. Tudo bem? Essenciais fontes de energias do mundo moderno. Então, o mundo moderno que surgiu principalmente a partir do século XX e está se perdurando agora pelo século XXI, também tendo as alternativas como as energias renováveis, mas que não entram aqui nesse quesito, porque a gente está estudando sobre relevos brasileiros, tá bom? Mas isso é uma outra história, é um outro conteúdo, mas o que se refere a bacia sedimentar, a gente vai pensar em carvão, mineral e o petróleo, tá bom? Essenciais fontes de energia no mundo moderno. Entretanto, mesmo possuindo 64% do território em bacias sedimentares, não possuímos um número muito alto de jazidas de carvão, como eu falei para vocês. Esse carvão ele vai estar em baixa quantidade e essa região que vai ter carvão mineral vai ser a região sul do país, nos 3 estados da região sul do país, sendo que esse carvão ele é de baixa qualidade. Não vamos esquecer disso, tá? Não vamos esquecer que esse carvão é pouco e o pouco que tem é na região sul e esse pouco que tem ainda é de baixa qualidade, tá bom? Resultante da acumulação de restos vegetais também, que vão ficando nessas restritas às depressões da região sul do país, como eu falei, né? Periférica da região do Rio Grande do Sul e da borda leste do Planalto da Bacia do Paraná, que a gente vai ter ali no estado do Paraná e um pouco também em Santa Catarina. O petróleo resultante da deposição de micro-organismos, a gente vai ver também, esses micro-organismos vão ser micro-organismos marinhos, tem sua exploração principalmente na Bacia de Campos, que vai ser no litoral norte do Rio de Janeiro, pegando também um pouco ali do estado do Espírito Santo, tá? Sendo também importante para a prospecção do recôncavo baiano. O recôncavo baiano vai ser aquela região próxima a Salvador, que é a capital da Bahia, tá bom? A bacia sedimentar amazônica também, ela é uma região muito que é uma região muito extensa de regiões que são provenientes de relevo de planície e também provenientes nesse caso aí de bacias sedimentares, porque bacias de planície são bacias sedimentares, basicamente, que o período geológico anterior era fundo do oceano. Então essa região ela submergiu, ela está agora emersa e por isso também ela tem essa formação de sedimentos marinhos, tá bom? Mesmo sendo construídas originalmente de áreas de depósito, ou seja, de áreas deprimidas, hoje encontramos muitas dessas bacias originando no Planalto das Chapadas, devido à presença de agentes modeladores internos do relevo, tais como a epirogênese, tá bom? Então, bem aqui embaixo, a gente vai ver uma análise dessa questão do relevo brasileiro, tá? Para entendermos um pouco mais desses processos, só avançamos para a compreensão dos agentes modeladores do relevo brasileiro, aqueles que moldaram os planaltos, planícies e depressões nas estruturas geológicas trabalhadas anteriormente. Então, aqui nesse mapa, eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou dar um pouco de zoom aqui, para que a gente possa compreender um pouco mais dessa classificação sobre o relevo brasileiro, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou aumentar um pouco mais, ainda está muito pequeno, agora eu exagerei. Deixa eu ver qual vai ser o melhor.
Aqui tá bom. Ó, vamos lembrar que no mapa a gente sempre tem que avaliar essas classificações aqui, ó. Lembrando que a gente vai ter os agentes do relevo, né? E aqui em cima, por cor, a gente consegue identificar cada essa classificação. Então, por exemplo, esse mais em rosa, a gente vai ter que classificar essa região que está em rosa aqui mais acima do nosso país, olha aqui em rosa, que esse rosa vai ser o Planalto do Escudo das Guianas. Por que das Guianas, professor Renato? Porque nessa região aqui são regiões das Guianas, né? Que a gente vai ter, por exemplo, aí três países, como a Guiana Francesa, o Suriname e a própria Guiana. Então, nessa região a gente chama de Planalto da Guiana. Esse Planalto da Guiana ou das Guianas, a gente vai ter nessa parte mais ao norte, passando aqui pelo estado do Amapá, do Pará, de Roraima e do Amazonas, tá? Não vamos esquecer que esse nome dessa classificação é o Planalto das Guianas, mas também tem no território nacional do nosso país. A gente vai ter agora esse aqui em verde, tá? Que vocês vão ver aqui o escudo brasileiro. E esse escudo brasileiro ele vai estar se estendendo por todo o território nacional. Percebo que ele vai desde a região sul, ele passa pela região sudeste, passa pela região nordeste, também aqui na região norte e na região centro-oeste. Então, por isso que ele é chamado de escudo brasileiro, porque ele também está na maior parte do nosso território. E aqui vem a questão das bacias e coberturas sedimentares, né? Então, essa região aqui, onde que você tem marrom, são regiões de sedimentos, né? São regiões de planícies, algumas regiões delas. E também a gente vai encontrar ali, podendo encontrar, na verdade, o surgimento de alguns elementos de materiais não renováveis, como a gente vai ter ali a energia que vai ser proveniente do carvão mineral, do gás natural e também do petróleo. Então, essa região de marrom é provável que se encontre, tá? Dependendo dos estudos geológicos, para entender como é que vai se encontrar, a gente tem aí a probabilidade de encontrar petróleo. Por exemplo, aqui na região norte, a gente vai ter no município de Urucum, né, próximo de Manaus, a exploração de petróleo, tá? Aqui na região amazônica, que leva a gente a pensar que em outras regiões, também na região amazônica, vai ter petróleo, como foi descoberto recentemente uma bacia do Pará e do Amapá, que existe petróleo no município de Salinópolis, na região litorânea do nosso estado, tá bom? Em outras regiões também vão ter exploração de petróleo, como aqui no Ceará, como aqui no Rio Grande do Norte, tá? Aqui descendo também para Sergipe, na Bahia, mas a maior reserva ainda é de Campos, que está no Rio de Janeiro, também passando por um pouco pelo Espírito Santo. E aqui também a gente tem o pré-sal, né, que vai pegar uma parte do litoral de São Paulo também, tá bom? E na região sul a gente vai ter aqui também a questão do carvão, né, do carvão mineral aqui na região sul, tá? Continuando aqui, olha, sobre os agentes do relevo no Brasil, a gente vai ter os agentes internos. Então, aqui, ó, o Brasil está no centro da placa sul-americana, apresentando relativa estabilidade geológica, já que são os limites das placas tectônicas as áreas de maior instabilidade, ou seja, nas bordas das placas, como o Brasil lá no meio, ele não sente tantos efeitos e abalos sísmicos, ou seja, terremoto, tá? Só vão sentir abalos sísmicos países que estão na borda das placas tectônicas. Então, por exemplo, no Chile, nós temos ali uma grande área de que tem muitos tremores, né? Vários abalos sísmicos geológicos. Dentro desse contexto, podemos atribuir a atual conformação, olha só, do relevo à falta de abalos sísmicos de grande amplitude e de atividades vulcânicas. Então, a gente não tem tão forte isso aqui no nosso país, tá? Quando a gente fala de estrutura geológica. E continuando, olha só, deixa eu ver aqui pela outra parte da nossa apostila, aqui para cima. Olha só. Ó. Entretanto, como se explicariam a presença de rochas como granito e basalto no relevo brasileiro, se essas rochas são vulcânicas? Muito simples. Pelo fato de que o Brasil, assim como o restante do continente, já esteve posicionado em outros pontos do globo terrestre. Ou seja, o Brasil esteve sempre no centro da placa sul-americana. Isso a gente acabou de ver. Só que o que vai fazer com que o Brasil também tenha essas questões de rochas como o granito, que são rochas provenientes de vulcões, né, de magma endurecida, solidificada?
Ou seja, o Brasil não esteve sempre no centro da placa sul-americana, já estando posicionalmente nos limites dessa e sujeito, por consequência, a processos vulcânicos, tais como o processo de tal processos estão ligados à dinâmica da tectônica de placas, no qual placas litosféricas se movem sobre o manto devido à convecção calor proveniente do centro da Terra, tá? A gente vai ver, por exemplo, aqui. E a deriva continental, que a gente também já viu isso na questão dos movimentos de placas. Para quem ainda não viu esse conteúdo sobre o movimento de placas, eu vou deixar um vídeo complementar no grupo para que possa estar assim dando essa revisão. Um vídeo bem curto, bem objetivo, de no máximo 4 minutos, que vai estar mostrando para vocês esses movimentos de placas e o motivo do Brasil não ter tanta influência por essa questão do movimento de placas, uma vez que os países que estão nas bordas do encontro dessas placas é os que vão sentir maiores danos de terremotos, tá bom? A deriva continental, teoria que afirma que todos os continentes formaram há 200 milhões de anos atrás um único continente chamado de Pangeia. Então, como o Brasil estava ainda agrupado nesse único continente, né, formando a Pangeia, então parte dessa região que antes era um só continente, e quando se separou ficou esse resquício, essa formação rochosa antiga de até 200 milhões de anos atrás, que era junto com o continente africano, tá? As rochas que compõem os escudos cristalinos, granito e gneiss, principalmente, sofrem com movimentos orogênicos, tá? E na era pré-cambriana. No ciclo brasileiro, formado por cadeias orogênicas antigas, conhecidas também como dobramentos antigos, nesse processo temos a origem das serras, do mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, que a gente vai ver que nessa região, pessoal, ela vai ter um formato mais arredondado, um formato mais retilíneo, né? Que são as chapadas, os planaltos. E essas montanhas, esse conjunto de montanhas mais arredondados, já dá para a gente entender que não é muito recente, né? Vai ser mais antigo, porque para ser recente, eles estão em movimentos ainda, eles já estão se construindo, então eles vão ficar com pontas, tá bom? No Mesozoico, quando houve a separação dos continentes, tivemos sucessivos derrames de lavas vulcânicas, que acabaram por cobrir praticamente todo o setor sul do Brasil, mais precisamente a área onde encontramos a bacia sedimentar do Paraná, resultado da formação do planalto arenítico-basáltico, com o arenito na base, devido à bacia sedimentar do Paraná, o basalto no topo devido ao extravasamento das lavas. Este planalto também é conhecido como meridional, lembrando que lá na cartografia a gente viu que meridional é sinônimo de sul, então como acontece na região sul, que é no Paraná, a gente vai poder trocar a palavra sul por meridional, para não ficar muito repetitiva a palavra sul e acabar confundindo com outros estudos. Então a gente acaba mudando a palavra sul por meridional, que é o mesmo sentido, mas aí muda a palavra, que faz com que o estudante possa ter mais foco nessas palavras também e com esses conteúdos que estão levando em consideração a palavra meridional, certo? Olha só. Vale lembrar que o vulcanismo também esteve presente na gênese das ilhas oceânicas brasileiras, como, por exemplo, a gente vai ter Fernando de Noronha como uma ilha brasileira, que também foi surgimento de ilhas vulcânicas, ou seja, de dentro do mar abriu-se, né, ali uma fresta, onde que o magma ele solidificou, ele foi se expandindo, então como se fosse um bolo, né, assim falando mais, como posso dizer, de uma forma bem estranha, né, como se fosse um bolo que estivesse tufando, e chegou a um ponto que ele foi crescendo, que ficou submergiu o oceano e ficou pela parte de fora, e aí se tornou aí as ilhas oceânicas, tá bom? Só para que vocês tenham uma analogia. Claro que não é dessa forma, mas é o magma que vai aflorando, e esse magma ele foi se solidificando porque ele é quente em contato com a água, ele vai resfriar, ele vai solidificar, mas isso são processos contínuos que vai fazer com que esse magma, que nada mais é do que rochas derretidas, também com vários tipos de ferro e outros minerais, acabam se expandindo, tá bom? Sobre movimentos epirogenéticos, tá?
Vale ressaltar a contribuição destes para a formação de planaltos e chapadas em áreas de bacia sedimentar, como a separação dos continentes. Temos um início do dobramento resultante de um movimento orogenético, provocado pelo choque da placa sul-americana e a placa de Nazca, como eu falei para vocês anteriormente, que foi que surgiu aí a Cordilheira dos Andes, o que gerou surgimento das Cordilheiras dos Andes. Este surgimento faz com que esta área aumente sua raiz de manto, semelhante à ideia de que quanto maior for o prédio, maior deve ser o seu estacamento. Ou seja, a gente vai entender que a partir desse momento o pressionamento e o provocando uma série de surgimentos de rebaixamentos nas áreas adjacentes, sendo assim, é possível que uma área da bacia sedimentar seja soerguida, né, dando origem a planaltos. Estes movimentos epirogenéticos no Brasil são frutos de separação da Pangeia, sendo originados na era Mesozoica, né? Então a gente vai ter na era Mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos, esse único continente que era a Pangeia, que depois, com a teoria do movimento de placas e da deriva continental, a gente vai ver que os continentes eles foram se separando por conta dessas placas, e até hoje, né, essas placas se movimentam, alguns continentes se aproximam de outros e outros se afastam de outros. Como a gente percebe, a borda do Brasil, a costa leste do Brasil, ela tem um formato sinuoso que, se você pegar, recortar o sul da América do Sul e colocar naquela parte da África, a gente percebe que ali formavam um só continente. Então, reforça ainda mais as teorias de movimento de placa e deriva continental, tá bom? Então, bem aqui, pessoal, ó, nós já temos cerca de meia hora de aula só dessa questão dos relevos, né, do Brasil. Claro que tem muito conteúdo aqui ainda. Essa apostila aqui, ela é muito válida para vocês. É uma apostila que eu tenho acesso, que eu vou deixar para vocês também estudarem, tá bom? Então, assim, usem muito bem dessa aula aqui. Tem exercício, tem resolução, tem gabarito. Então, dá para vocês estudarem as aulas que foram referentes às 2 semanas que eu não mandei material, pelo fato de que eu vi que muitos alunos não estavam dando respostas. 3 alunos a 6 alunos só, de uma turma tão grande como é do pré-militar do nosso curso, né? Não estavam tendo esse retorno. Então, a partir desse momento, com meia hora de aula, e pensando também na quantidade de conteúdo que nós temos nessa apostila, por exemplo, eu falei 8 laudas, 8 folhas, e ainda faltam 40, né? No total de 48 laudas, 48 folhas, páginas da nossa apostila, das total de 48 eu falei 8. Então ainda restam 40. Eu não posso assim me estender muito, porque vai ficar cansativo a aula, mas vocês terão acesso a essa apostila que eu vou colocar aqui, tá? Bom, eu vou deixar essa aula para vocês aqui gravada. Vou deixar a apostila e também vou deixar o vídeo que eu falei para vocês sobre o movimento de placas. Lembra que eu falei lá no início? Para que vocês possam entender o que é rocha recente, antiga, cordilheiras, quais são os movimentos que vai causar os terremotos, os tsunamis. Então, só para deixar claro, ficarão 3 coisas aqui para vocês. A apostila, essa aula que eu estou gravando para vocês e o vídeo sobre o movimento de placas, tá bom? 3 conteúdos, eu vou querer o retorno de vocês sobre os exercícios. Está aqui para o final, a gente vai ver aqui no final, olha, vocês podem enxergar, deixa eu só ir botar para lá. Ó, temos exercícios aqui, temos toda a classificação dos relevos e depressões do nosso país, tá? Olha aqui, exercício de novo, vai ter resolução, então você consegue entender a alternativa que você marcou, por que você deve marcar ela, tá? Olha, a letra C, esse livro é um livro de professor, por isso que eu vou estar colocando para vocês ele, para que vocês possam estar lendo, tendo mais explicações com as resoluções, tá bom? Então, assim, gente, é um material completo, um material assim que você não vai encontrar em outro lugar, porque isso aqui é pago e eu vou estar dando gratuitamente para vocês. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Nós temos aqui cerca de 35 minutos de aula
E é isso. Tenham um bom estudos. Qualquer dúvida me procurem. Estarei disponível para vocês no WhatsApp, tá? Abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.